Boa tarde a todos. Daremos seguimento à programação do 28º Encontro Nacional de Direito Constitucional, as vulnerabilidades da democracia brasileira. Iniciamos a nossa tarde com a formação do painel 2, a democracia e as eleições. Para presidir os trabalhos deste painel, convidamos a professora doutora Fernanda Dias Menezes de Almeida. A professora tem mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, é professora aposentada da USP e atuou principalmente nos seguintes temas: Direito Constitucional, Constituição Brasil, Controle da Constitucionalidade, Direitos Fundamentais e Poder do Constituinte. Como painelista, temos a honra de convidar o ministro Carlos Veloso. Carlos Mário da Silva Veloso foi nomeado juiz federal em Minas Gerais em 1967, foi diretor do Fórum e corregedor da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, tendo presidido em 1974 a Comissão Apuradora das Eleições Parlamentares no Estado, feita pioneiramente pelo computador. Ministro do Tribunal Federal de Recursos, ministro efetivo do TSE, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ocupou o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 1990, inicia seu trabalho como ministro do Supremo Tribunal Federal. Já foi vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1997, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, assumindo a presidência para o biênio 1999-2001. Atingiu a idade limite para a permanência no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 19 de janeiro de 2006, sendo aposentado a partir dessa data. Professor de Direito Constitucional nas Faculdades de Direito das Universidades Católica, PUC Minas e Federal UFMG, professor titular licenciado de Ciência das Finanças e Direito Tributário da Faculdade de Ciências Administrativas da UNA Minas, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, nos cursos de graduação, pós-graduação, regendo as cadeiras de Teoria Geral do Direito Público e Direito Constitucional. Professor emérito, autor e coautor de livros, além de diversos trabalhos jurídicos publicados. Membro da Academia Mineira de Letras, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, com sede no Rio de Janeiro. Membro da Academia Internacional de Direito Econômico e Economia, com sede em São Paulo. Recebeu inúmeras condecorações como Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Medalha da Inconfidência, Colar do Mérito Judiciário, entre outras. Assim como foi-lhe outorgado o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fizemos um breve resumo dos inúmeros cargos já ocupados pelo excelentíssimo ministro, bem como das condecorações recebidas. Ministro Carlos Veloso, é uma honra recebê-lo. Para contribuir também como painelista, convidamos o professor doutor Elival da Silva Ramos. É procurador do Estado de São Paulo de carreira, ocupando o cargo em Comissão de Procurador-Geral do Estado de São Paulo, pela segunda vez desde janeiro de 2011. Vice-presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, bacharel e mestre em Direito pela USP, doutor em Direito do Estado e livre docente em Direito Constitucional pela USP. É professor titular junto ao Departamento de Direito do Estado, área de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, nos cursos de graduação, pós-graduação e nos cursos de especialização, pós-graduação lato sensu, da Escola Superior do Ministério Público São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura, da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Escola Superior de Direito Constitucional. Também participa de comissões editoriais de revistas especializadas no Brasil e no estrangeiro. Contaremos também com a participação da professora doutora Eliana Franco Neme. Por gentileza, professora. A professora Eliana é doutora em Direito Constitucional, professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, com ênfase em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Professora do Centro Universitário de Bauru,
Trabalha atualmente com o Sistema Constitucional de Proteção das Minorias e com o Sistema Constitucional de Proteção dos Animais. Para iniciar os trabalhos, passo a palavra para a professora Fernanda Menezes. Sendo este 28º Encontro Nacional de Direito Constitucional, voltado ao enfrentamento das vulnerabilidades da democracia brasileira, é de todo adequado tratar, neste primeiro painel da tarde de hoje, do tema democracia e eleições, inseparáveis que são ambas em sua convivência imprescindível para o funcionamento do sistema democrático, como demonstrarão os ilustres painelistas, indicando os descompassos a corrigir para aprimorar esse sistema. Passo a palavra, portanto, ao ministro Carlos Veloso para a sua exposição a propósito. Senhora Presidente, meus eminentes colegas, professor Elivar, professora daqui da casa, que muito nos honra falar ao seu lado, senhores professores, senhoras professores, professoras, meu estimado amigo, mestre Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu começo as minhas palavras elogiando, afinal estamos no 28º Encontro de Direito Constitucional. Eu costumo dizer que este encontro de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho é dos mais importantes e sérios encontros de direito constitucional no Brasil. Sorte que cumprimentos ao professor Manuel Gonçalves por chegar ao 28º e que cheguemos ao 100º, quem sabe, não é? Afinal de contas, nós estamos bem saudáveis. E é um prazer também retornar a Ribeirão Preto e falar aos professores, aos estudantes da USP de Ribeirão Preto. O nosso tema, ele se põe no bojo do tema principal, as vulnerabilidades da democracia brasileira. Se vamos falar em democracia, bem disse a nossa presidente, se vamos falar em democracia, temos que pensar em eleições. Afinal de contas, democracia e república apoia-se na escolha periódica de seus dirigentes, de seus representantes, numa democracia representativa, que é a democracia possível nesta quadra de século. Começo indagando, temos democracia? Temos democracia no Brasil? Eu penso que sim, nós temos uma democracia eficaz. Temos uma democracia eficaz, sim. Temos direitos fundamentais assegurados numa Constituição liberal, numa Constituição democrática. Temos eleições periódicas, temos sim. De 2 em 2 anos, temos eleições. Há 30 anos que elas vêm se repetindo. Temos um processo eleitoral dos mais refinados, dos mais aperfeiçoados, dos melhores
do mundo civilizado. Temos a captação dos votos, a sua transmissão, a sua recepção eletronicamente em um sistema altamente seguro, testado. Já temos mais de 20 eleições, se contarmos 2 turnos, e plebiscitos que existiram, que ocorreram. Nós temos cerca de 30 eleições, sem nenhuma contestação, felizmente. O regime democrático, ele exprime a ideia de que as diretrizes políticas da sociedade são tomadas pela população, pelo povo. Lá na Constituição está escrito que a soberania é do povo, todo poder emana do povo e seu nome será exercido. O maior âmbito de participação nas decisões realizadas de forma livre propicia que a escolha recaia naquela que apresente o maior retorno à sociedade. Sim, deve ser. As eleições devem ser, portanto, as mais legítimas. Dworkin, em O Império do Direito, assevera que uma democracia ideal seria aquela em que cada cidadão, de forma geral, tivesse influência igual na legislação produzida em seu país. Isto é a afirmativa deste país, é unânime, é aceita de forma unânime. A democracia que temos, repito, é a democracia representativa, é um trabalho já clássico do professor Manuel Gonçalves, da democracia possível. A democracia possível é a democracia indireta, a democracia representativa, sim. Ela precisa, então, ser a cada dia, a cada ano, aperfeiçoada. Ele anota, o professor Manuel Gonçalves, que a democracia assenta-se num pressuposto, em 2 pressupostos, o pressuposto social e o pressuposto econômico. Fixemo-nos no pressuposto social. Oliveira Viana, que escreveu há mais de 50 anos, há mais de 60 anos, e seus trabalhos continuam atuais. Isso eu lembrei num livro que escrevi com o professor Valber de Moura Agra, um livrinho, Elementos de Direito Eleitoral, mas Oliveira Viana, a comprovar a relação de exigência desse pressuposto com relação à democracia no Brasil, assevera que a aspiração pela democracia, veja que coisa interessante, que a aspiração pela democracia não vem do povo massa, mas é a criação das elites políticas. O povo massa não se inquieta com a democracia de quem nunca teve mesmo uma noção clara. Daí a importância, meus senhores e minhas senhoras, de que as eleições sejam elas emprestadas a maior legitimidade. Implica afirmar que a democracia representativa seria impraticável no Brasil? Não. Não significa isso, não implica isso. Bem lembra o professor Manuel Gonçalves que o povo tem de ser preparado para a democracia.
Mas, para governar, você tem o povo de fruir de certa experiência no trato da coisa pública. É dizer, só a experiência do autogoverno habilita o povo, em última análise, a governar-se. É absolutamente necessário que o processo eleitoral afaste das eleições os aventureiros que mercadejam o voto. É necessário que o povo acredite na representação. Essa crença na representação é importante para que a democracia flua eficazmente. Nós temos uma crise no sistema de representação. Temos um esfarinhamento dos partidos políticos. Cerca de quase 40 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. É incrível. Nós fomos do bipartidarismo até 85, 88, a esse multipartidarismo inusitado, brutal. No TSE, mais de 50, além desses cerca de 40 registrados. Eu estou falando cerca de 40 porque a última pesquisa que fiz, tem alguns meses, eu notei 36 registrados e 50 pedidos em andamento do Tribunal Superior Eleitoral. O certo é que os partidos multiplicam-se em razão de quê? Em razão do fundo partidário, que é dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso, distribuído a rodo. Os jornais noticiam, parece que aquela história, parece que se perdeu o pudor. Querem para as próximas eleições disporem de mais de 3 bilhões de reais. No país em que as contas estão complicadas, em que falta dinheiro para as necessidades mais primárias. A universidade tem um contingenciamento muito grande, e é importante cuidar do conhecimento. O agronegócio, de que parece que Ribeirão Preto é até a capital do agronegócio. O agronegócio dá sustentabilidade ao PIB brasileiro. Por quê? Porque nos anos 70, 80, homens inteligentes resolveram destinar seus esforços à obtenção do conhecimento nessa área. A Embrapa foi o grande take-off. Depois as universidades aqui em São Paulo, a própria USP, Minas, Viçosa, Lavras e inúmeras outras universidades, continuaram aquela tarefa maravilhosa, e o agronegócio, quer dizer, alimentando bocas. O agronegócio é uma realidade no Brasil. Então, eu menciono isso porque eu estava falando que talvez tenham perdido o pudor. Quase mais de 3 bi para partidos políticos e fundo para as eleições. Ora, isto estimula a criação dos partidos
Há partidos que são fundados, o presidente recebe cerca de 800 mil por ano, e é só ele, presidente do partido político, a tentar influir e a impedir a governabilidade. Certo é que esse esfarinhamento, ele faz com que os representados não se sintam representados. É uma crise, portanto, da democracia representativa. A lei dos partidos políticos, Lei 9.096, de 1995, artigo 13, combinado com o artigo 56, itens 1 e 2, criou cláusula de barreira para impedir essa avalanche, esse tsunami. Em cada eleição para a Câmara dos Deputados, 5% dos votos distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, e um mínimo de 2% do total de cada um deles. Esse mecanismo seria imposto ao longo de 2 legislaturas e seria aplicado a partir da 3ª legislatura. Portanto, ainda já nos anos 2000. E tem mais. O Supremo Tribunal Federal, numa crise de democratismo, declarou a inconstitucionalidade da cláusula de barreira, nas ADIs 1351 e 1354. Temos então, repito, em razão dessa multiplicidade de partidos, um presidencialismo de coalizão, que evolui, segundo o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um cientista político, evolui para o presidencialismo de cooptação. O que é preciso fazer? Eu penso que temos que fazer reforma política. Ela pode ser ampla, mas eu penso que ela deve ser feita quase que de imediato em alguns temas importantíssimos. Em 2017, no governo Temer, houve uma reforma política. E esse tema e esse assunto foi cogitado. A reforma política de 2017 do governo Temer criou uma nova cláusula de barreira. Nas eleições de 2018, ano passado, os partidos que não atingissem 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, em todo o país, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 1% do total em cada um deles, ou elegessem ao menos 9 deputados federais distribuídos também em 9 estados, perderiam o direito de fazer propaganda no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Além disso, deixam de receber, a partir de 2019, mais recursos do fundo partidário. Vamos fazer um esclarecimento aí. Eu falei em horário eleitoral gratuito. É o que todos nós ouvimos, não é isso? Na televisão, no rádio. Gratuito uma ova. Gratuito para os partidos. Gratuito para os candidatos. Não gratuito para você, eu, nós, para o contribuinte. Não é gratuito. Muito bem. Essa reforma, entretanto, é tímida. Cerca de 1/2 de partidos, num cálculo otimista, seriam afastados com a eleição do ano passado. E nas próximas 3 eleições federais, a dificuldade aumentará para as legendas eleitorais de significação nenhuma. Significação nenhuma.
Partido que tem um presidente que põe o dinheiro no bolso e ponto final. E não é que se queria, né? Parece que houve uma pressão popular, se queria, inclusive, liberar esse fundo partidário. Quero dizer, aquele político processado por corrupção meteu a mão no dinheiro público, no dinheiro do povo, seria paga, teria a sua defesa custeada por esse pobre povo. Parece que estão contidos. Agora, a emenda, ao final de 2030, a cláusula será mais difícil de ser cumprida. Mas a emenda abre exceção à regra de fidelidade partidária. É aquela história, dá com a mão, tira com a outra. Os parlamentares eleitos por partidos que não atenderem à cláusula podem mudar de partido sem perda de mandato. Então, algo mais consistente precisa ser feito, ou pelo menos que não se tenha de esperar tanto tempo. Agora, o que eu acho fundamental para reverter a perda de confiança nas instituições políticas brasileiras, para reverter a perda de confiança na representação, para reverter a perda de confiança nos políticos. Nós precisamos confiar nos políticos. Não se faz nada sem os políticos. Não se pode governar sem os políticos. Não se governa sem a política. Então, eu acho que temos uma reforma fundamental que deveria ser feita de modo imediato. E o Tribunal Superior Eleitoral tem mantido, tem repetido isso, tem pedido isto. Em 1995, presidi o Tribunal Superior Eleitoral, convoquei uma comissão de notáveis, mas juristas brasileiros. Esteve lá o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, está aqui o professor Baracho Júnior, seu ilustre pai foi membro dessa comissão, e muitos outros notáveis juristas brasileiros. E esta comissão elaborou vários trabalhos que foram compilados em 5 anteprojetos de lei que foram remetidos ao Congresso, ao presidente da República, ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui, então, repetir aquilo que o TSE pede, que os juristas brasileiros pedem, que os cientistas brasileiros pedem, que é a eleição distrital. Porque pratica-se no Brasil, nas eleições parlamentares, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, dos estados e do Distrito Federal e câmaras municipais, o sistema proporcional puro com listas abertas. Isto ocorre no Brasil e num outro país do mundo civilizado. Ocorre no Brasil e na Finlândia. E deve ter 3,5 milhões de habitantes, 4 milhões. Quer dizer, esse país continental, de 210 milhões hoje de habitantes, cerca de 140, 150 mil eleitores, pratica o voto proporcional puro com listas abertas. Aqui e na Finlândia. Esse sistema comprometeu-se com os abusos do poder político e do poder econômico.
E vamos buscar, vamos recordar o que disse o Oliveira Viana. Realmente, a democracia no Brasil implanta-se de cima para baixo. Isso é ruim? Não é não. Não é não. É elitista. Mas o que estamos fazendo aqui na universidade? Senão procurando nos elitizarmos pelo conhecimento. É importante isto. Talvez não seja politicamente correto fazer esta afirmativa, mas eu sempre disse, eu não me importo de parecer politicamente incorreto. Eu gosto de agir corretamente. Mas eu quero dizer o seguinte, esse sistema comprometeu-se com o poder político e com o poder econômico, sistema proporcional puro. Os maiores adversários dos candidatos são integrantes do próprio partido. O candidato endinheirado, que tem dinheiro, ou que representa grupos econômicos, invade regiões de candidatos do seu partido, distribui dinheiro ou ganha apoio do poder político e acaba eleito em detrimento do candidato da região. Não precisa ter vivido muito, como eu acho que já tenho vivido, para perceber isto. Mas, num sistema político assim, os eleitos, vejam só, num sistema político assim, os eleitos não têm a cara dos eleitores. Não têm. Falta-lhes representatividade. Daí a necessidade da adoção do voto distrital majoritário, de um só turno. Chega-se a admitir o distrital misto numa primeira fase. O sistema distrital majoritário apresenta vantagens. Exemplifiquemos. Forte representação geográfica. Facilidade para a responsabilização do representante. O sistema é de fácil entendimento, com a possibilidade de opções eleitorais claras. O sistema distrital majoritário estimula a redução do número de partidos políticos. Eles se extinguem naturalmente. É claro que os distritos eleitorais exigem delimitação precisa, eliminando-se a manipulação no ponto, porque pode ser se não cuidar bem disto, pode haver manipulação no desenho dos distritos. Essa delimitação inicialmente feita por lei seria aperfeiçoada a cada eleição pela Justiça Eleitoral, com a fiscalização do Ministério Público Eleitoral e dos partidos políticos. O sistema distrital misto, que seria admitido numa primeira fase, também apresenta vantagens. Por exemplo, proporcionalidade na distribuição de cadeiras, representação geográfica e de correntes minoritárias, facilidade para responsabilizar representantes. Quantas vezes lemos que nos Estados Unidos há e poderia haver aqui sistema de recall, quer dizer, o seu representante não está bem, você pede vamos destituí-lo numa eleição. Isso se pratica em democracias eficazes, como os Estados Unidos, até com relação a juiz. Se o juiz não está servindo, faça-se um recall para tirá-lo. O povo, que é o titular do poder, assim resolve. Mas é preciso que isso exista com um processo
da legislação, porque em Estado de Direito tudo se faz de conformidade com a lei e não de conformidade com a cabeça de qualquer dirigente. Mas ele teria essas condições. Poderia o sistema distrital misto, ademais, gerar maior consenso para a sua adoção. Aduzem os adeptos desse sistema. Todavia, não apresenta a vantagem própria do distrital puro de reduzir o número de partidos. Para alguns é vantagem, e para alguns sustentam que o pluripartidarismo é sempre bom. Eu acho que é sempre bom, sim, pluripartidarismo. Não esse esfarinhamento. Eu acho que no Brasil nós poderíamos ter cerca de 5 ou 6 partidos fortes e ponto final. Bom, o sistema proporcional com listas abertas, que os eleitores não entendem, porque é realmente complicado, está inteiramente superado. Tem-se com ele distanciamento entre eleitor e eleito, a ponto de o eleitor não se lembrar em que candidato votou, e que os votos vão para o candidato escolhido pelo eleitor quando ele, candidato, se elege sem sobra de votos. Se o escolhido pelo eleitor não consegue a vaga, os votos que recebeu são transferidos para candidatos eleitos com sobras. Cerca de 3 em 4 representantes são eleitos com as sobras. A razão do eleitor não se lembrar de quem votou. Com voto distrital puro, isso não ocorreria, porque haveria um só eleito. Todos aqui se lembram do candidato que votou para deputado, se ele foi eleito, se ele é um bom parlamentar, um bom vereador. Se lembram? Muita gente não vai se lembrar porque ele não votou, porque o candidato se elegeu com sobra. De um candidato que você votou e não conseguiu quociente eleitoral. Quer dizer, é um sistema que pode dar até certo num país de 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Não, num país de 150 milhões de eleitores que participam do pleito. O Marcos André de Mello lembra que Barbosa Lima Sobrinho afirmava não conhecer melhor sistema, o proporcional, para a representação das minorias, nem pior para a constituição das maiorias. E menciona que Hermes Lima lecionou que na representação proporcional assistia-se ao espetáculo das maiorias feitas aos pedaços, instáveis, artificiais e onerosas que os presidentes e governadores são compelidos a arranjar nas câmaras. Dito isso por Hermes Lima há 60 anos, e como tem atualidade hoje na nossa terra. Certo é que as câmaras, meus senhores, minhas senhoras, precisam ter a cara dos representados. No voto proporcional puro, como adotado no Brasil, isso não se consegue. Com o voto distrital, sim. Adotam o voto distrital majoritário, dentre outros, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Índia. O voto distrital misto é adotado, dentre outros países, na Alemanha, no Japão, na Itália, no México. O sistema proporcional uninominal, proporcional puro, é o praticado no Brasil e na Finlândia, como lhes mencionei. Um pequeno país, por nenhum outro país do mundo civilizado. Bom, eu acho que me comportei fiel ao tema
as vulnerabilidades da democracia brasileira e a democracia às eleições. Porque é preciso, sem eleições legítimas que representem, na verdade, a vontade popular, a vontade do povo, não há democracia. A vulnerabilidade maior da democracia está aí. Está aí. Em tornar, em se verificar a ilegitimidade da representação e, portanto, crise da democracia. Eu penso que, com estas palavras, que são mais conclamatórias, eu peço, prestamos algum serviço para tornar inócua, ou melhor, não tornar verdade essa vulnerabilidade da democracia. Muito obrigado pela atenção. Bem, na sequência dos nossos trabalhos, depois dessa magnífica exposição do professor Carlos Mário, eu vou passar a palavra para o professor Elivaldo da Silva. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria saudar aqui a presidente desta mesa, a professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, amiga de muitos anos e madrinha de casamento, então, enfim, a bênção, madrinha. O professor e ministro Carlos Mário Veloso, que ainda há pouco nos brindou com uma excelente palestra sobre a questão das eleições no Brasil e particularmente do sistema eleitoral. A professora Eliana Franco Neme, também aqui é minha saudação, são comigo, eu tenho aqui a satisfação de compartilhar essas reflexões com os outros 3 colegas já nomeados, mas também me permito saudar aqui o presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, professor emérito Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e na sua pessoa saudar a todos os professores, colegas que integram o Instituto Pimenta Bueno, que estão aqui presentes nesse esse encontro nacional da nossa associação, que eu tenho a honra também de fazer parte, de ser o vice-presidente. Queria saudar também os nossos colegas do exterior, a professora Maria Lúcia Amaral, o professor Carlos Blanco de Moraes, e na pessoa de ambos, saudar, enfim, eventuais outros colegas de outras regiões do Brasil e do exterior que estejam aqui presentes. Na pessoa da professora Mônica Cajano, não sei se nesse momento está aqui, mas queria aproveitar para saudar, ela que é a diretora da Faculdade de Direito, a todos os professores, alunos e servidores, enfim, pessoas ligadas aqui à faculdade e à comunidade jurídica aqui de Ribeirão Preto. Eu tenho a satisfação de mais uma vez estar aqui presente nesse belíssimo auditório aqui da Faculdade de Direito. Ainda há pouco falava no celular aqui com um dos responsáveis pela sua construção, que foi o professor Inácio Poveda, um dos diretores que passaram por aqui. Muito bem, democracia se faz com dissenso e consenso. Mas um painel de debates sempre seria preferível, a princípio, o dissenso, porque torna as questões mais interessantes. E aí tem uma dificuldade, porque o professor Carlos Mário Veloso, ministro, acabou de fazer uma exposição e não tínhamos combinado absolutamente nada, mas ele foi exatamente no ponto que me parece o principal, que é a inadequação do sistema eleitoral brasileiro, que foi mais ou menos a sua conclusão. Então, eu tenho que fazer aqui um exercício para dizer
mais ou menos as mesmas coisas, mas de um outro jeito, de outra forma, com alguma contribuição pessoal, já que eu estou absolutamente de acordo com as suas ponderações sobre a inadequação do sistema eleitoral brasileiro. Aliás, eu vou ainda mais longe. Eu chego a dizer que esta é talvez a reforma mais importante de todas as reformas cogitadas no Brasil, e são muitas. Esta é a mais importante. Não é a reforma da Previdência, que é importante também, sem dúvida alguma. Não é a reforma tributária, e nem várias outras reformas, mas é esta reforma. Eu vou procurar, então, explorar um pouco melhor esse assunto. Bom, quando se fala em democracia e eleições, em qualquer sistema democrático, o que as eleições, já foi dito aqui também, constitui, enfim, o pulmão da democracia. Não há democracia sem eleições periódicas, eleições livres, etc. De fato, o que se espera numa democracia, além da observância de certos postulados do Estado de Direito, e notadamente a observância da segurança jurídica, tão em falta no Brasil dos nossos dias também, mas esse é um outro tema, não é? A questão do Estado de Direito, a observância dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é uma questão importante, nós ainda também temos vários pecados nesse capítulo, mas sem dúvida o pulmão da democracia, a dinâmica democrática reside basicamente no processo eleitoral. E o que se espera de eleições num país democrático? Eleições periódicas, livres e legítimas. No Brasil, desde 88, nós não podemos deixar de reconhecer que nós temos tido eleições periódicas, né? Temos assistido aí a renovação do processo eleitoral a cada período de 4 anos em termos de eleições gerais, a cada 2 anos, no intervalo, vamos dizer, a cada 4 anos também, mas no intervalo as eleições municipais. Então nós temos eleições de 2 em 2 anos, as locais e as gerais. E se trata de eleições livres, né? Felizmente, o processo eleitoral brasileiro tem se desenvolvido de forma muito tranquila nos últimos anos. Quem vai votar tem absoluta tranquilidade para fazer isso, não é incomodado por ninguém, não há nenhum mecanismo de coação. Quando isso ocorre em algum lugar, excepcionalmente, a Justiça Eleitoral prontamente intervém e temos muita tranquilidade nisso, ao contrário de vários outros países da própria América Latina em que não tem a mesma sorte, né? Em que essas eleições estão longe de serem livres, são, na verdade, uma fraude eleitoral. Enfim, as eleições são periódicas e são livres. Além disso, são legítimas. Entre tantas lendas urbanas, como a Terra é plana, a Amazônia não queima, mas tem várias outras lendas urbanas correndo por aí. Mais uma dessas lançaram que o voto eletrônico se prestaria a algum tipo de manipulação e fraude. Claro, tudo é possível, né? Sempre é possível, mas o Brasil, se conseguiu inventar alguma coisa útil em termos de sistema político, foi a justiça eleitoral de um lado, que não é exatamente uma invenção brasileira, mas foi uma contribuição brasileira para a legitimidade eleitoral, a justiça eleitoral que surgiu no nosso primeiro Código Eleitoral de 1932, onde também veio o voto feminino, etc. Então, e junto veio o sistema proporcional, tem sempre alguma coisa ruim, né? Esse voto, esse sistema atual, que é o sistema eletrônico, é um sistema muito bem construído, com todo tipo de cautela que a informática permite, claro, para evitar fraudes, etc. E não tem sido registradas, muito ao contrário do que acontecia anteriormente, né? Onde nós tínhamos, na medida que os votos eram computados, invariavelmente acontecia discrepância, né? Os votos em branco, por exemplo, sempre foram perigosos, porque na hora lá alguém podia ser tentado a colocar uma cruzinha ali e preencher o voto em branco, né? Como se fosse um cheque em branco. Antes disso era até pior, quando não havia a cédula única, né? Também se prestava ao sistema, especialmente no Império e na República Velha, a fraude de todo tipo, né? Tanto que se criou a expressão eleições a bico de pena, porque havia o sistema de verificação dos resultados das eleições e era o parlamento que fazia a verificação. Diziam as más línguas que era como colocar a cenoura para o coelho tomar conta, né? O coelho não toma conta, não, vai morder aqui. E havia então o preenchimento das atas. Quem ganhava depois perdia, quem perdia ganhava, né? Havia alteração dos resultados, manipulações, etc. Bem, que nós preenchemos esses requisitos de eleições livres, periódicas e legítimas, eu não tenho a menor dúvida. Mas não basta isso.
É isso que estava nos dizendo ainda há pouco o ministro Veloso. Nós temos sistemas em que essas eleições são enquadradas e que disciplinam o seu funcionamento, que vão resultar na apuração desses votos e distribuição de cadeiras. Isso é especialmente importante no preenchimento de cadeiras aos órgãos legislativos, que são mais numerosos, como é no nosso caso a Câmara dos Deputados, que é, enfim, representa o Parlamento, uma das casas do Parlamento brasileiro em nível federal. Então é algo fundamental o preenchimento das cadeiras na Câmara dos Deputados. Esse sistema que hoje se aplica, está na Constituição, é o sistema proporcional. E o sistema proporcional, como foi dito, de lista aberta, que na verdade os partidos adquirem direito às cadeiras na proporção dos votos que obtiveram, depois tem a distribuição de sobras, etc. E ficam com as vagas os candidatos do partido que competem entre si. Por isso que é uma balela dizer aqui, como fez o Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão da perda de mandato por desfiliação partidária, em que reafirmou várias vezes que o mandato é do partido. Isso é uma meia-verdade, como toda meia-verdade é também uma meia-mentira. Porque o voto, a cadeira pertence, claro, o partido tem legitimidade de brigar pela cadeira, etc., mas também o eleito tem, porque ele adquiriu numa disputa interna. Então ele tem todo o direito, sim, se houver algum problema, pode ir até juiz e vai, frequentemente, postular aquela vaga. Não é? Enfim, esse é o nosso sistema. O grande problema do sistema proporcional, ao meu ver, tem vários problemas, mas o problema principal, ao meu ver, reside no principal problema brasileiro da atualidade, que é a fragmentação do quadro partidário. E essa fragmentação, a importância, quer dizer, o prejuízo que ela causa, não é simplesmente, como alguns pensam, para a questão da representação política, porque são muitos partidos, dificulta a representação, o que também é verdade, Mas não é só isso. Eu acho até que mais importante do que isso é porque ela inviabiliza a governabilidade. Esse é o problema. Os governos têm que ser majoritários, especialmente em estados como é o nosso, que tem uma Constituição social-democrática. Eu disse, então mudamos a Constituição. Para ficar com a Constituição atual, que é um modelo de Estado intervencionista, um Estado que planeja, o planejamento é indicativo para o setor privado, vinculativo para o setor público, mas é um Estado planejador, um Estado que tem fins a ser atingidos, um Estado que intervém na economia, intervém na área social, e presta serviços públicos fundamentais, né? É um Estado que arrecada bastante, que é cobrado também, responde por toda a infraestrutura do país, portos, rodovias, etc. Esse Estado tem que funcionar. E para funcionar numa democracia, num Estado de Direito, precisa de legislação de apoio, precisa, portanto, aprovar medidas no Parlamento. Veja, o Estado brasileiro tem um problema de dívida pública seríssimo. Então, uma das maneiras, todos os economistas nas eleições que se passaram, disseram, das várias correntes, é fundamental que nós façamos uma reforma da Previdência, porque ela está crescendo a dívida, está mudando a pirâmide populacional, as pessoas vivem mais, diminuindo a natalidade, então nós vamos ter menos gente pagando e mais gente com benefícios e por mais tempo. A conta não fecha, evidentemente, são problemas de vida pública e tal, entre outros problemas. Então, vejam que são questões cruciais para o Estado. Se fosse um Estado de porte menor, pouco atuante, talvez o problema não fosse tão grave. Não é? Então, nós precisamos de um Estado que tenha governos com maiorias sólidas, como acontece em todas as democracias do mundo. Todas as democracias do mundo. Vejam agora, por exemplo, Israel acabou de ter eleições lá para o parlamento, e há uma divisão muito grande entre a chamada direita e a esquerda do parlamento israelense. Então há toda uma preocupação de composição do novo governo, para saber se vai ser viável ou não. A Alemanha passou por um problema recentemente também, né? A Angela Merkel, que está há muito tempo lá chefiando o governo alemão, teve que fazer uma composição heterodoxa, aí, porque foi buscar aliança com o próprio Partido Social Democrata, que é tradicionalmente um partido de oposição ao seu partido. Né? Então, enfim, sempre a busca da maioria.
que não se pode governar de forma minoritária. No Brasil nós descobrimos uma maneira curiosa, né, de governos minoritários. Engraçado que aqui também outra lenda urbana é dizer que os governos presidenciais ou presidencialistas brasileiros são fortes. São fraquíssimos. São tão fracos que não conseguem aprovar nada a não ser mediante extensas, cansativas, pouco republicanas negociações, em que tem que fazer isso a cada votação. Acabaram de fazer na reforma da Previdência na Câmara. Agora é o Senado a negociação é outra. Aí são outros atores. Depois de aprovar no Senado, provavelmente vai aprovar, eventualmente tem que confirmar alguma coisa na Câmara, tá bom, tá aprovado. Mas aí vem a reforma tributária, aí a história é outra. Aí, excelência, meu voto era na reforma da Previdência, agora está mais complicado, a reforma tributária é mais polêmica, então as emendas parlamentares têm que ser de um valor maior, né? Aquele cara que eu indiquei porque é uma pessoa ótima, tal, mas agora tem mais 3 aqui na reforma tributária. E esse não é um problema do atual governo, é um problema crônico na democracia brasileira, estrutural, e não importa a cor partidária, pode ser governo de direita, de esquerda, de centro, de lá o que for. Governo tecnocrático, o que vocês imaginarem aí, militar, o que quiserem. Nesse modelo, terá que praticar a fisiologia no sentido de conseguir, porque a maioria ela não existe naturalmente. E não existe naturalmente porque o quadro partidário é extremamente atomizado. E é atomizado por culpa do sistema eleitoral. Por culpa do sistema eleitoral. O sistema eleitoral proporcional é um sistema que privilegia, tem a obsessão da representação da sociedade da forma mais perfeita possível, que é outra balela. O que é outra balela? Isso não existe, quer dizer, então qual é o nível de representação? Eu vou ter que ter todas as correntes, não é? Então tem lá o Partido dos Adoradores de OVNIs, sei lá, por exemplo. Então, né, nós temos aqui no Brasil, esperando o registro, o Partido da Nação Corintiana, que como palmeirense já vou fundar um Partido da Nação Palmeirense também, não é? Com porco, sendo de símbolo e tal. Então, quer dizer, aqui é folclórico isso, nesses 50 partidos, nós temos partidos folclóricos, cujos objetivos já foram, em parte, aqui delineados. Provavelmente é para poder emprestar apoio, né? Vai eleger um deputado, 2. Para que serve partido com um deputado? A não ser para vender o seu apoio, etc. Inclusive para entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Outra aberração, um deputado só na Câmara, um senador, o partido tem legitimidade para entrar com ação direta. Isso é um absurdo. É um absurdo. E ele faz uma negociação. Eu posso entrar com essa ação, uma ação desagradável, não muito popular, tal, né? Preço módico, né? Então, é isso. Quer dizer, o que nós precisamos? Um governo que tenha, de fato, maiorias, né? E vejam a gravidade do quadro brasileiro. Eu acabei de examinar uma dissertação de mestrado lá no Largo São Francisco, um colega nosso, mas que fez um trabalho interdisciplinar, ele fez, na verdade, na área de Teoria Geral do Estado, estava ali presente na banca o professor Álvaro Moisés, que é um professor de ciência política, enfim, e ele estudou o presidencialismo de coalizão brasileiro, que seria o presidencialismo de cooptação, não foi isso? Mas, enfim, ou o presidencialismo de confusão. Mas vejam a gravidade do quadro. Na primeira legislatura pós-88, se nós pegássemos os 3 maiores partidos, a saber, na época, PMDB, PT e PSDB, aliás, desculpe, no PT não, PSDB, PFL e PMDB, os 3 maiores partidos, eles chegavam próximos a 90% das cadeiras da Câmara dos Deputados. 80 e poucos por cento, 88%, 85%, algo em torno disso. Os 3 maiores partidos. Nesta legislatura que nós estamos vivendo agora, se nós conseguíssemos a proeza de juntar o PSL ou o PT, né, já é uma proeza difícil, PSL, do presidente Bolsonaro, com o PT, e somar com o PMDB, são os 3 maiores partidos na Câmara. Não chega a 30% das cadeiras. Então, nesse tempo da Constituição de 88, esse quadro se agudizou por várias razões, mas é fruto, sem dúvida, em boa parte, do sistema eleitoral proporcional. Não é? Então, não há solução com esse modelo eleitoral, porque nós vamos ter sempre governos fracos, que não conseguem implantar as reformas. Então, como não conseguem fazer aquilo que prometeram, vem a crise da representação, porque o eleitor diz assim, poxa, me dediquei, procurei votar corretamente, tentei mudar, eu tinha votado antes mais para a esquerda populista, não deu certo, agora votei num voto mais conservador. E continua a mesma coisa. E se mudar para o centro de novo, agora nós estamos em época de extremos, né? Mas se o centro voltar a entrar na moda, não vai adiantar nada também. Porque o modelo está errado.
Então é aquilo que eu tenho sempre insistido nos nossos encontros, nossos colegas sabem que eu vou de novo falar no mesmo assunto, a nossa crise não é econômica, não é moral, ela é institucional. Nós temos instituições que não são bem desenhadas para a proposta da Constituição. Talvez se a proposta fosse outra, as instituições serviriam. Mas nesta proposta de um Estado atuante, um Estado que funcione, intervencionista, planejador, prestador de serviço, não serve. Ele não cria o sistema maiorias estáveis. Para isso precisa de poucos partidos. Não a existência de poucos partidos. Nós podemos ter 250 partidos. Tem 50 no registro, pode acrescentar mais 150. Não tem nenhum problema. Não pode ter tanto partido quanto nós temos, algo hoje em torno de 30 partidos, perto disso, na Câmara dos Deputados. Isso não é possível, uma coisa dessa. Em que os maiores partidos não têm 15% das cadeiras. Isso é uma aberração completa. Né? Jamais teremos possibilidade de resolver as nossas questões enquanto não resolver esse problema que é fundamental para todos os outros. Então nós temos uma questão séria em relação aqui ao sistema eleitoral. O sistema alternativo a esse, qual é o sistema alternativo? Já foi dito aqui, é o sistema distrital, majoritário. Né? Não é simplesmente o sistema distrital. O sistema alemão é um sistema proporcional, mas pratica o voto distrital. Então não tem que se confundir voto distrital com o sistema majoritário. Na verdade, o sistema distrital majoritário que está sendo aqui proposto como alternativa. Não é? Então, o eleitor, por exemplo, no estado como São Paulo, nós temos 94 deputados estaduais, nós vamos ter 94 distritos no estado de São Paulo, para eleição para a Assembleia Legislativa. 94 distritos. E aí, de acordo com a proporção do eleitorado. Então, eventualmente, por exemplo, em Ribeirão Preto, certamente haveria um ou mais de um, certamente mais de um distrito aqui, 2, 3, enfim, vai depender do tamanho, feito lá o cálculo do distritamento. Bom, mas qual é a vantagem disso? Perguntaria o eleitor. Qual é a vantagem? A grande vantagem é a seguinte, o eleitor, a culpa de tudo isso no Brasil não é do eleitor, o eleitor é o menos culpado de todos, o eleitor sempre vota certo. Ele vota por uma razão, ele procura votar da melhor maneira possível, que é a sua vida. Ele tem só um voto ali para interferir nos rumos do país. Né? Então ele tenta caprichar no voto. O eleitor brasileiro não é diferente dos outros eleitores do resto do mundo. O problema é que o sistema não ajuda. Num sistema proporcional, tudo isso é fragmentado. Né? Então ele vai escolher, ele vota, eu vou votar nesse partido aqui porque eu quero dar uma força para o partido. Eu penso assim, eu quero ver se essa corrente aqui eu consigo, vamos dizer que eu seja um militante da causa ecológica, mas uma coisa bem específica, né? É a causa ecológica das baleias, né? Eu defendo a vida das baleias, Jubarte e tantas outras que tem aí, de vez em quando encaram no litoral brasileiro, então eu defendo as baleias, tá ótimo. Então o partido que mais defende as baleias é o partido, sei lá, X, né? Podia ser partido da baleia brasileira, aliás, não posso falar muito em baleia aqui, porque tem um baleia aqui da região, mas não é esse que eu estou me referindo. Enfim, eu vou então procurar um partido. Aí escolho esse determinado partido, mas alguém me diz assim, você não vai conseguir eleger muita gente, porque esse partido é pequenininho, é nanico. Tá, mas eu posso eleger um deputado, eventualmente, 2, né? Tem essa possibilidade. Mas não serve para nada o eleitor. Mas ele tem a possibilidade. O sistema distrital majoritário naturalmente faz o eleitor pensar de outro modo. Naturalmente. Essa é a grande vantagem em relação à chamada cláusula de desempenho, também chamada às vezes de cláusula de barreira, eu diria inadequadamente, porque cláusula de barreira impede o partido de ter representantes. A nossa não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho. Ela simplesmente dá bônus por desempenho. Se você tiver um desempenho melhor, você tem mais verba do fundo partidário ou tempo de propaganda. Então é uma cláusula de desempenho. Bom, mas não é isto. O sistema eleitoral distrital, dito distrital puro, mas enfim, distrital majoritário, ele faz o eleitor pensar da seguinte maneira, eu tenho aqui no distrito, vamos imaginar aqui em Ribeirão Preto, o distrito A ou B aqui de Ribeirão Preto, se tiver 2 distritos, por exemplo, que eu imagino que seria o caso, ele tem 4 ou 5 candidatos com chance de ganhar as eleições. Então o eleitor pensa o seguinte, não, eu não vou ficar votando agora para pegar o meu voto e dar para um partido que não... se eu der o meu voto para um candidato nanico e ele não conseguir, vai servir para alguma coisa esse voto? Resposta, não. Seu voto vai para a lata do lixo. Vai para a lata do lixo, não serve para nada. Porque esse voto não vai ser computado para nada. Você tem que ganhar, fazer a maioria ali, ganhar pelo voto majoritário. Então o que o eleitor faz? Opa, não voto mais em nanico. Eu vou escolher entre os 4 ou 5 maiores o que eu acho mais perto daquilo que eu penso.
A tendência, então, é fazer o quê? Uma aglutinação dos votos em razão dos grandes partidos, são as grandes opções. Então, nós temos uma disputa para ver quais são as grandes opções, né, que o eleitorado deve perseguir. E aí há uma redução natural do número de partidos. Há estudos antigos, né? O professor Maurice de Verger escreveu sobre isso enfim, há décadas, né? Que já demonstrou por estudos estatísticos, inclusive, mostrando que era isso que ocorria. E é por essa lógica do chamado voto útil. O eleitor sempre vota útil. Ninguém quer votar inútil. Ele vai votar dessa forma. Então, há uma redução natural. Esse é o grande benefício. Mas há outras vantagens, que algumas delas já foram aqui destacadas, eu só vou retomar. Além da redução do número de partidos, correlatamente se melhora o caráter programático dos partidos. Porque com menos partidos eu posso prestar atenção em programas. Acho que alguém presta atenção em programa partidário no Brasil com 30 partidos com representação na Câmara? Qual a diferença entre, sei lá, o Partido Social Liberal e outro Partido Liberal Cristão, Partido Liberal não sei do quê? Não existe diferença programática, porque são muitos. Então, o programa aqui só serve como um requisito formal para conseguir registro da Justiça Eleitoral. Porque ninguém lê isso, acho que nem quem escreveu o programa lê, só escreve a primeira vez, deve ter até na internet já um modelo de programa. Quer fundar partido, está aqui o modelo, está vendido na internet. Provavelmente existe, como existe de tese, trabalho acadêmico, tese de laurea. Nós sabemos disso, todos os professores sabem disso, né? E os alunos sabem também. Então, quer dizer, isso melhoraria bastante entre nós também. A questão da coesão partidária foi aqui referida pelo ministro Veloso e é importantíssima. Eu vou repetir o que ele já disse aqui. O maior inimigo de alguém que é candidato é do seu partido com a mesma formação que disputa o mesmo voto. Se eu sou, vamos imaginar, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e sou advogado, professor de direito, um advogado, professor de direito do meu partido é meu maior adversário. Porque nós disputamos o mesmo voto. Num sistema distrital majoritário, eu sou candidato por um distrito e ele é por outro distrito. Então, melhora a coesão partidária. Um vai brigar pelo outro. É normal, as grandes lideranças partidárias percorrem os distritos fazendo propaganda para os candidatos do partido. Então, isso aumenta a coesão no Brasil. O maior inimigo mora ao lado. Mora ao lado. O inimigo mora ao lado. Né? Então, melhora a coesão partidária. A questão do conhecimento pessoal. O que um sistema eleitoral bem estruturado deve propiciar? A escolha dos melhores programas de ação. Nós já vimos que o número de partidos exagerado piora fortemente essa questão. E o conhecimento do candidato. Nós escolhemos programas e pessoas para executarem o programa de ação. Ora, não é pensar o distrito, muita gente pensa, porque o voto distrital é melhor, porque as pessoas, né, vão conhecer, porque fica mais perto ali, geograficamente. Isso é um engano, inclusive porque o mundo mudou, né? Às vezes você mora num edifício, um condomínio vertical, num prédio de apartamento, e você não sabe quem é o vizinho do lado. Você conhece melhor alguém que eventualmente trabalha com você na mesma empresa, por exemplo, ou estuda na mesma escola. Ou frequenta o mesmo templo religioso, né? Então, ou torce para o mesmo time de futebol, eventualmente, sei lá, você conhece melhor. Então as relações se formam de outra maneira, não é por isso. É porque tendo um número menor de candidatos que efetivamente disputam aquela eleição, fica mais fácil conhecer os candidatos. Então um distrito aqui, mais uma vez, Ribeirão Preto, pode ter 250 mil eleitores, 200 mil eleitores, não importa. Mas é mais fácil, são 4 deputados que estão disputando aquela eleição, então vamos fazer um debate entre eles. Eu não tenho que escolher entre 200, 300 candidatos por partido. Não, eu tenho um número muito menor. Então é mais fácil conhecer. Esses são os representantes aqui do distrito. É por isso que é melhor. Não é porque é o vizinho que eu vou lá cumprimentar, não é nada disso. Isso é outra lenda urbana, não é isso que é o voto distrital. Na verdade, ele diminui o número de concorrentes efetivos. É por isso que eu conheço melhor os candidatos. Né? Diminuição de gastos. Nós estamos vendo aqui que um dos problemas nossos é o fundo eleitoral, o gasto, que o Brasil precisa tanto de recursos. O sistema distrital melhora um pouco isso, pelo menos, porque você tem ainda hoje, apesar da internet, dos meios eletrônicos, que mudaram bastante essa questão do gasto eleitoral, né? Você não gasta nada pela internet, né? Produzindo fake news, fazendo um monte de coisa pela internet, coisas boas e coisas não tão boas. Mas você, em termos de deslocamento, sempre haverá o deslocamento físico. E aí ele diminui. Num estado como São Paulo, eu não tenho que correr o estado inteiro. Isso diminui muito o custo de deslocamento, com um veículo
ou com aqueles mais abonados, com jatinhos, em geral, emprestados por alguém que depois cobra a conta mais tarde. Né? Mas, enfim, isso é um outro detalhe também. Né? Enfim, a dinâmica dos gastos. Né? Foi mencionado também a responsabilização do eleito, quer dizer, nesse sistema fica mais fácil, todo mundo vai saber, foi eleito aqui por Ribeirão Preto, pela área A ou área B, foi eleito o candidato fulano e tal, vamos cobrá-lo, ele foi eleito aqui da região, vai haver uma votação na Previdência, então qual é a posição dele, o que a maioria do eleitorado desse distrito pensa, é mais fácil estabelecer esse tipo de relação no sistema distrital. Mas aí alguém diria assim, mas faça um pouco o papel de advogado do diabo, né? Quais são os problemas do voto distrital? Não tem problema? Bom, o que se aponta como problema? Primeiro, o problema é o chamado paroquialismo, né? Então, o voto distrital faria com que o candidato seria um vereadorzão, né? Essa é a tese. Uma tese absolutamente falsa. Não, eu diria que não melhora nem piora isso. Quer dizer, se existe uma visão um pouco paroquial, a culpa não é do sistema eleitoral. Porque se fosse assim, então no Reino Unido, por exemplo, os deputados seriam todos mais paroquiais do que o eleito no Brasil, por exemplo. Não é? Ou na Finlândia. Não é? É claro que não. É claro que não. A questão aí é do nível de politização. Quer dizer, se o eleitorado é mais politizado, ele olha mais os temas gerais. É a questão dos programas dos partidos, da coesão partidária. É isso, do caráter mais ideológico dos partidos, é que vai melhorar essa questão. Se não houver partidos fortes, a tendência é os candidatos serem paroquiais. Aliás, ou eles vão atender questões regionais, ou vão atender questões corporativas. Os nossos deputados ou defendem interesses corporativos, seja a bancada da bala, seja a bancada religiosa, seja a bancada do agronegócio, interesses de segmentos ou interesses regionais, região tal, X, Y, e vai procurar verbas, etc. Isto não é que é eliminado, mas melhora bastante se nós temos um caráter mais ideológico nos partidos. O país tem que ter poucos partidos, tem que ter mais programas, uma questão está ligada à outra. Então, não é um problema do sistema distrital. O personalismo é a mesma coisa. O personalismo é uma das características da sociedade brasileira. Não nasceu, nós praticamos um sistema distrital à época do Império, durante toda a República Velha. Não nasceu nessa época e já existia e continuou depois. Então é um problema, uma característica cultural. Não é um problema do voto distrital. Problema do distritamento. Mas como é que vai fazer o distritamento? Porque na Amazônia, por exemplo, já ouvi essa tese várias vezes, vai ser um enorme distritão no Amazonas, né? Porque a população está concentrada em Manaus. Então, em Manaus você consegue fazer vários distritos, e depois para o interior do Amazonas vai ser um distrito imenso. E aí a proximidade do eleito com o eleitor, mas não é proximidade geográfica. A vantagem continuará existindo um número pequeno de candidatos com possibilidade de ganhar naquele distrito. Tenha ele o tamanho que tiver. Então não é essa a questão. É óbvio que é um problema sempre a ser considerável o distritamento, especialmente onde há vazios populacionais, como no Brasil. Se fosse mais homogêneo era mais fácil. Mas isso não é uma questão que vai inviabilizar o sistema distrital. E outra coisa é a representação das minorias. Olha, podem ficar tranquilas as minorias que elas farão aquilo que fazem em todo lugar do mundo. Elas vão se acomodar em partidos grandes e vão significar uma ala dentro do partido. Então, cada partido, nós vamos imaginar 4, 5, 6 partidos, haverá uma ala dedicada à questão ambiental, uma ala dedicada à questão religiosa, uma ala dedicada à questão educacional, e etc. Ferindo as várias questões do processo político brasileiro. Né? Então, a meu ver, não há nessas críticas nada que afaste as vantagens do sistema distrital. Existem problemas, sim, de como viabilizar o sistema. Eu acho já que, apesar também tem um certo ceticismo em relação à cláusula de barreira nova que foi aí aprovada, ela é até mais tênue que a anterior. Cláusula de barreira, mais uma vez, não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho, né? Não, continua sendo desempenho. Mas, enfim, ela poderá significar a médio prazo uma diminuição do quadro partidário, uma redução, ainda que modesta, e se isso acontecer, claro que facilita a aprovação. Outra solução não é boa, nenhum de nós quer, é mais uma agudização. As crises não são ruins necessariamente, né? Às vezes as crises são instrumentos fomentam soluções de problemas. Né? Se a crise brasileira continuar, nós continuamos com 13 milhões de desempregados, nós continuamos com uma economia patinando, não cresce. Uma hora pode ser que isto se agudize de tal maneira que só precisamos fazer alguma coisa. E aí surge então a ideia de que precisamos
acabar com essa fragmentação que enfraquece todo e qualquer governo. Pior do que aqui no Brasil se pensa assim, mas é bom porque eu tenho medo que o partido adversário ganhe as eleições e tenha um governo forte. Mas as pessoas se esquecem que amanhã a sua proposta pode ser a majoritária. Então, na verdade, o melhor é ter sempre governos fortes. Se o governo for de uma tendência que não é a minha e ele vai lá, não vai funcionar bem, ele vai sair, nós vamos trocar para um outro. Mas com condições de... Pior é nós temos governos que nós não sabemos se são bons ou não, porque não governam. Não tem condições de governar porque não tem maioria. Não tem uma maioria estável, né? Outra maneira, já se cogitou de fazer isso, seria um plebiscito e tal. Também é uma solução que nem sempre funciona, mas eventualmente em algum momento... É claro que os caminhos nós vamos ter que encontrar. Os economistas, né, eu vou aqui concluindo, eles, há algum tempo já, nós temos feito, inclusive usando lá o nosso Fórum Jurídico de Lisboa, né, tem uma grande proximidade com o pessoal da área econômica, da Getúlio Vargas e de outras do INSPER, de outras instituições. É curioso como cada vez mais não é a proximidade, o professor Carlos Blanco está aqui, a proximidade das teses dos economistas com o nosso pessoal da área do direito, porque eles concluíram até antes de nós que a questão não é econômica. A questão não é econômica. As economias modernas, pujantes, funcionam onde há segurança jurídica, para que você possa investir, o seu contrato possa ser honrado, que você não seja surpreendido por uma decisão judicial sem pé nem cabeça. E se isso for patrocinado pela Corte Suprema, mais grave ainda. Aí é a loucura total. Você lê na Constituição, lê o texto, bom, a única interpretação possível é essa, de repente alguém escolhe outra, tirando da cartola, então essa é uma questão gravíssima. E as instituições têm que ser desenhadas adequadamente, não é? Eu acho que isso vale para o controle de constitucionalidade, mas é uma outra questão, vale para o federalismo, vale para o sistema de governo, mas fundamentalmente a mais direta, que teria a maior relação custo-benefício, ou seja, não tem um custo tão alto e tem grande benefício, é o sistema eleitoral. Para mudar, adotando aquele que me parece o adequado, eu divergiria aqui, para não debater, tem que ter uma pequena divergência, eu não acho que seja melhor o sistema distrital de um turno único. Eu acho que o melhor sistema é o sistema francês, para nós. Seria o sistema distrital em 2 turnos, ou seja, no primeiro turno, quem se conseguir a maioria, mais 50%, é eleito. Se não conseguir, tem um segundo turno. Isso normalmente acaba resultando, como acontece na França, com 5, 6 partidos existentes que têm chances de disputar, enfim, efetivamente a governança, né? É isso que vai acabar acontecendo. Acho que acomoda bem a questão partidária brasileira, não é? Mas, enfim, é uma variante. O problema é que tem que fazer uma emenda à Constituição, porque a Constituição expressamente diz que a representação na Câmara é proporcional. Por isso é que, de vez em quando, então, se vem com a tese, aí também uma outra pequena objeção pessoal, do sistema alemão. O sistema alemão, ele é proporcional. Como ele é proporcional, não precisa mexer na Constituição, alterar lá o que está na representação proporcional para a Câmara dos Deputados, porque continuará sendo proporcional. Só que eu vou ter que mexer no sistema, precisa aprovar a lei. Agora, notem bem, ele é um sistema proporcional, só que tem voto no distrito. 2 votos no sistema alemão. Então eu voto num candidato, dentro do distrito, e voto numa legenda. Só que se apura quantas cadeiras o partido ganhou pela legenda. Então o sistema é proporcional. Se eu teve 10% das cadeiras, 10% dos votos, eu vou ter 10% das cadeiras. Bom, mas quem que é eleito? Aí a prioridade é para quem venceu a eleição no distrito. Aí eu vejo quem venceu. Se o partido não conseguiu, no distrito, vitórias, né, que lhe deem aqueles 10% das cadeiras, eu vou, então, aumentar, não é? Eu vou atribuir as cadeiras que serão preenchidas por um sistema de lista fechada. Então, já há um problema aí. Imagine no Brasil usar, de alguma maneira, ainda que de maneira subsidiária, um sistema de lista fechada, onde a cúpula partidária é que define, no fundo, né? Então, se nós temos um problema de oligarquização dos partidos no mundo todo, mas no Brasil isso é muito forte, a cúpula oligárquica do partido é que vai definir quem é que é o primeiro da lista, o segundo, terceiro e quarto. Já é um problema grave. Mas não é só isso, é um sistema muito complexo, porque como ele trabalha com, basicamente, proporcional, mas ele leva em conta o resultado distrital também, no distrito, quer dizer, se ele tem mais vitória nos distritos do que ele obteve de votos, ele tem um acréscimo de cadeiras, né? Se ele não teve essas vitórias do distrito, ele vai preencher com os candidatos da lista, então há essa modulação. O próprio Tribunal Constitucional Alemão, ainda recentemente, acho que no ano 2013, teve que tomar uma série de decisões para
tornar isso viável, porque, então, cálculos extremamente complexos, quer dizer, é o que eu sempre digo, o sistema eleitoral alemão, ele é excelente para a Alemanha, porque ele é tão complicado que só uma cabeça germânica mesmo para entender como é que ele funciona. No Brasil, a Câmara dos Deputados, para oferecer subsídios, pediu 2 papers, 2 artigos, né, estudos, relatórios, de especialistas em legislação eleitoral, com grande vivência, inclusive no exterior, produziram uma explicação singela sobre o funcionamento do sistema eleitoral alemão. Cada paper tinha mais ou menos 50, 60 páginas, porque foram bastante sintetizados e resumidos. Imagine explicar isso. Então, ao meu ver, e outra coisa, não vai resolver plenamente o problema, porque na Alemanha esse sistema funciona junto com a cláusula de barreira mesmo. Aí a barreira mesmo é 5%, quem não obteve 5% não tem representante. E ainda assim vive atualmente uma certa fragmentação partidária. Estão lá com 6 partidos, 6 ou 7 partidos, e isso já tem apresentado problemas de governabilidade para eles. Então, quer dizer, nós vamos, no Brasil, sem a cláusula de barreira alemã, com o sistema eleitoral alemão, além de toda a complicação, nós vamos ter problemas. Enfim, eu tenho já esgotei aqui o tempo, a professora Fernanda, com toda a autoridade madrinha que está me lembrando, mais que o presidente da mesa, mas eu queria terminar agradecendo a oportunidade, dizer, enfim, que foi uma grande honra estar aqui e discutindo com todos vocês e as minhas aflições, minhas preocupações, que são as de qualquer brasileiro preocupados com o rumo desse país. Muito obrigado. Bem, agora teremos o prazer de ouvir o que tem a nos contar a candidata, que agora me fugiu aqui, Eliana Franco Neme, né? Professora da casa, né, Eliana? Bom, boa tarde a todos. É uma honra realmente estar aqui e suceder essas pessoas incríveis que fizeram parte de toda a minha carreira acadêmica, professor Manuel, os livros todos que nós lemos, todos nós aqui nessa escola, ministro Veloso, professor Elival, professora Fernanda, realmente... É um prazer. Eu vou tecer as minhas breves considerações sobre esse tema, mas eu vou fazer o caminho contrário que fizeram os expositores que me antecederam. Eu vejo e ouço muito as pessoas, não só no Brasil, mas é um painel e um comentário recorrente de que nós estamos vivendo uma crise democrática, né? Que os nossos representantes eleitos não são representantes que têm identidade com as pessoas daquela sociedade. Não é muito longe o tempo em que os comentaristas políticos das emissoras mais assistidas desse país ficaram assombrados para fazer uma análise de um evento internacional com a eleição do presidente americano. Quer dizer, ninguém acreditava que ele seria eleito, ninguém percebia que havia uma movimentação muito forte no sentido da retirada dos votos do partido contrário ao republicano, né, nos Estados Unidos da América, e isso aconteceu aqui também, né? Não preciso falar da presidência da República, dos governos estaduais, e nós estamos todos muito assustados com o que está acontecendo. Ontem eu li uma pesquisa sobre a satisfação do brasileiro pertencente à classe média com os destinos dessa nação e com a representação democrática, e 70% dos brasileiros se declararam insatisfeitos. 50% desses brasileiros disseram que é impossível conversar com pessoas de outro posicionamento político, né? Todos nós já tivemos que nos retirar de algum grupo de WhatsApp da família, né? Depois de um churrasco em que aquele tio um pouco mais conservador brigou com a gente por conta de algum direito que a gente acha que deve ser perseguido pelo sistema normativo e não é. E então não são apenas os técnicos que estão insatisfeitos e dizendo que há uma crise de representação política, porque os partidos políticos não conseguem mais, como conseguiam anteriormente, fazer um filtro de seleção de representação para os seus candidatos.
ou seja, retirar o joio do trigo e impedir que candidatos populistas, que candidatos com propostas messiânicas, com propostas muito personalificadas, sejam eleitos nesse país. Isso talvez se deva justamente pelo nosso modelo de eleições e pelo sistema que nós temos aqui. Mas se os técnicos de um lado estão insatisfeitos com o modelo, a classe média também está. E o meu foco, né, o que eu vou dizer aqui para vocês hoje, está baseado na concepção e na postura que a classe média tem tido nessas eleições e nesse panorama político que nós vivemos. E eu escolhi a classe média por 2 fatores fundamentais. O primeiro, que a classe média é o esteio da democracia capitalista que nós vivemos. Não é? Ela alimenta esse sistema que nós vivemos. E segundo, porque se eu preciso compreender minimamente o processo democrático, eu não posso deixar que apenas as opiniões dos técnicos, dos estudiosos, das pessoas que têm um grau acadêmico ou que têm um conhecimento mais profundo sobre o tema, discorram sobre ele. Mas talvez seja preciso que a gente possa compreender o senso comum, ou seja, o que nós que estamos aqui, os nossos pais, né, as pessoas que participam desse grupo social, pensam a respeito dessa representação e da crise política brasileira. Bom, então imagine você, né, nós estamos partindo da ideia de que é uma análise da classe média em relação a essa crise democrática. Imagine você que eu sou uma pessoa pertencente a essa categoria social, eu pego o texto constitucional, né, começo a ler a Constituição e falo, escreveram isso para mim, né? Fundamentos da Constituição, princípios do 1º ao 4º, e a partir do artigo 5º eu estabeleço aquela série de direitos que eu, enquanto cidadão, tenho a receber do Estado, tá? Então eu fico super animado, eu imagino todo mundo lendo a Constituição no dia 5 de outubro, olhando aqui e falando, poxa, 77 incisos, agora são 78, nós estamos feios, nunca mais vão ter nenhum problema, resolvidas as questões todas, abraçamos todo mundo, Ulisses Guimarães, mas passa um tempo, você olha, tá? E você que faz parte desse grupo, você pertence, que você percebe que você contribui, tá? De todas as maneiras, civicamente, financeiramente, com o seu trabalho, com tudo que é possível dentro dos parâmetros dessa sociedade para a construção e para a manutenção desse Estado, que é o nosso Estado brasileiro. E, em contrapartida, você não recebe muita coisa. Na verdade, nós somos frustrados. Por quê? Porque o Estado não devolve à sociedade aquilo que ela gostaria que ele devolvesse. Nós não temos segurança, nós não temos nem segurança, essa segurança pública mesmo, a segurança policial, e nós estivemos muito perto de uma insegurança, estamos ainda, né? Professor Elival falou, professor ministro Veloso falou, estivemos muito perto de uma instabilidade econômica com 13 milhões de desempregados que assombra todos nós no percurso da universidade para nossa casa, né? A violência aumentando. Então esse cidadão ele fala assim, veja, por que o Estado está preocupado com os imigrantes, né? Esse cara, essa pessoa, ela quer que o Estado ele se preocupe com questões muito mais pedestres, que ele deixe de se preocupar com as questões ambientais, não a nossa questão particularmente aqui da Amazônia, mas questões ambientais mais abstratas, com a questão humanitária, com o investimento na segurança pública dos países árabes ou na proteção das minorias dos países africanos. Esse cidadão, ele quer que a sua segurança enquanto pessoa seja preservada. Ele quer ter um mínimo de equilíbrio econômico. Ele quer não ter medo de perder o emprego, ou perder a sua aposentadoria, ou perder qualquer tipo de benefício trabalhista. E na cabeça das pessoas, dessas pessoas que eu estou conversando, essas situações, elas são alternativas. E elas não são, na verdade. Tá? Não é assim, olha, ou eu protejo o meio ambiente, ou eu tenho um desenvolvimento econômico do país. Pelo contrário, está lá na Constituição, a previsão de desenvolvimento econômico de maneira sustentável.
Não é, olha, ou eu protejo direitos humanos, tá? Ou eu dou um estado de segurança policial. Não funciona dessa maneira. Mas quando eu recebo, essa pessoa percebe, né? Quando eu, classe média, percebo que isso não está acontecendo e que eu não tenho os meus interesses prestigiados, eu preciso escolher uma pessoa para eu impor a responsabilidade por isso. E essa é a parte mais curiosa, tá? Por quê? Porque a nomenclatura constitucional, a destinação constitucional dos direitos fundamentais, ela acaba por alimentar uma expectativa enorme de um grupo que tem acesso a essas informações. Veja, vamos imaginar que por teoria, né, e numa explicação razoavelmente simplificada, eu tenha 3 classes sociais no Brasil, numa elite cheia de privilégios, a classe média que está jogando aqui, tentando se estabilizar nessa nossa vida complicada, e uma classe C, D, E, todas elas aglutinadas numa base da pirâmide, que tem pouquíssimo acesso, né, aos direitos e às garantias. Se nós imaginarmos, se nós considerarmos a realidade, a gente vai perceber o seguinte, olha, a classe A, essa classe de privilégios, ela não está muito preocupada com os direitos e deveres que estão encadeados a partir do artigo 5º da Constituição, simplesmente porque ela já tem esses direitos e deveres oferecidos por ela, para ela ou pelo Estado, ou obtidos por ela através da sua posição privilegiada nessa estrutura. A classe de base não tem acesso a essas informações. Não é? Quantos de nós conversamos com pessoas que nós falamos assim, olha, você tem direito a isso, ou o Estado tem que te prover isso, e as pessoas sequer têm conhecimento de legislação. Nós estamos numa universidade pública no estado de São Paulo, tá? A elite da elite da elite está discutindo esses temas aqui. Mas essa não é a realidade. Existem pessoas completamente desagregadas dos sistemas de garantia, dos sistemas de direitos individuais que nós temos na Constituição. Então, sobra a classe média cobrando essa série de benefícios e tentando encontrar um culpado para que esses benefícios não lhe sejam conferidos, tá? E ela, quando ela vai encontrar esses culpados, curiosamente e paradoxalmente, essa classe média se une às elites, tá? E volta-se contra as minorias. Porque, veja, nesse raciocínio, eu estou prestigiando o Estado quando ele faz. E, por favor, qualquer juízo de valor aqui, porque eu até encampo essa ideia. Mas imagina, o Estado quando ele fica, através do Poder Judiciário, 5 sessões do Supremo Tribunal Federal, discutindo a questão da criminalização da homofobia, ele está desprestigiando uma outra gama enorme de direitos que, na perspectiva deste grupo, deveria ter prioridade. Então, eu vou me unir, eu, enquanto classe média, vou me unir às classes dominantes e vou me voltar contra a esses grupos, que são os grupos que, na minha perspectiva, são os grupos prestigiados pelo Estado. As minorias, não é? As vantagens enormes dos servidores públicos universitários, a gente sabe que nós rasgamos dinheiro, né, doidamente, é uma coisa incrível. Né? Esse tipo, então você começa uma caça às bruxas invertidas. Então, essa manipulação acaba por trazer essa desconexão entre as pretensões da sociedade e o resultado eleitoral. Bom, isso é uma realidade, né? Esse fato é uma realidade, eu não preciso de teoria jurídica para fundamentar isso. E isso acontece quando vocês são muito jovenzinhos, a grande maioria de vocês são jovens, inclusive todo mundo aqui é jovenzinho, mas quem viveu um pouquinho antes, quem já está habitando esse planeta há mais tempo, como eu, por exemplo, que viveu um regime que não era tão democrático como esse, a gente consegue perceber que, em que pese as agruras e vicissitudes que nós temos nesse nosso modelo implantado em 88, ele é muito melhor do que nós tínhamos anteriormente. Então, talvez pensar em democracia em crise é pensar no contraponto, não é? Ou seja, não ter um Estado funcionando democraticamente como nós tínhamos até o advento dessa Constituição.
E a análise dessa vontade, né, dessa realidade da classe média e a importância dela, ela serve pelo seguinte propósito. No século passado, a partir da metade do século passado, os inimigos da democracia, eles estavam fora. Não é? Então, eu tinha o problema da Rússia, da União Soviética, né, que ameaçavam com propostas, que eram propostas, assim, colocaram as suas ideias aqui para funcionar na América, em Cuba. Nós tínhamos receio das ideias estrangeiras, dos inimigos externos ameaçando um processo democrático. Hoje não. Hoje, os nossos inimigos íntimos do processo democrático, são os próprios processos e vicissitudes internas da nossa sociedade. Quer dizer, quem pode ameaçar a sociedade através de parâmetros talvez controvertidos para a eleição de representantes, né? E por isso que eu estou do outro lado, somos nós mesmos, né? A nossa precária capacidade de aferir as situações reais em que se colocam candidatos, né? Partidos políticos e modelos nesse país. Tá? Se nós pensarmos que como elementos, né, desse modelo democrático, eu possa ter o povo, eu possa ter a liberdade, eu possa ter o desenvolvimento econômico, tá? Toda vez que nós estamos vivendo uma era de excessos, se eu exagerar na proteção desse povo, eu vou acabar encontrando um modelo populista de governo. Se eu exagerar na proteção do valor liberdade, que é uma coisa que está caminhando nesse país, talvez eu tenha um modelo ultraliberal. E se eu pensar simplesmente no desenvolvimento econômico, na projeção desse país, nesse plano desenvolvimentista, talvez eu tenha um modelo messiânico. Nenhum dos três extremos é compatível com os valores que nós tentamos implementar a partir de 88 com essa Constituição. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos ilustres componentes desse painel, que, por certo, terá encantado o auditório, né, pela riqueza e profundidade de suas exposições e valorizaram mais esse Encontro Nacional de Direito Constitucional, como sempre, organizado e presidido pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Então, agradeço a presença de todos e daqui a um pouquinho já haverá, então, o início do último painel do dia.